Seja muito bem-vindo a mais uma live. Eu sou a Nutri Carol Zonato e aqui no meu perfil eu ensino mulheres a desinflamarem o corpo e destravarem a queima de gordura. Na nossa live de hoje eu vou revelar qual é o jantar ideal para desinflamar e emagrecer. Eu já fiz a live do café da manhã, eu já fiz a live do almoço e agora, como prometido, irei fazer também a live do jantar. Vocês pediram e o pedido de vocês, como sempre, é uma ordem. Hoje eu vou explicar em detalhes quais os erros que vocês cometem, que vocês não devem mais cometer e qual é a forma certa, o melhor jantar para que vocês consigam desinflamar e emagrecer, tá bom? Sejam todas muito bem-vindas, meninas! Ai, olha só que legal! Boa noite de Icó, no Ceará! Sejam todas muito bem-vindas, meninas! Quem puder, coloca para mim aí no chat se vocês estão me ouvindo bem e se a conexão está boa. Coloquem para mim aí. Flórida! Uau! Temos mulheres do mundo inteiro, do Brasil inteiro e do mundo inteiro. Maravilhosas! Bom, eu estou recebendo muitos corações. Gente, vocês não liguem que o meu olho tá um pouquinho inchado, porque... Ó, Campo Mourão, São Paulo, Pão de Açúcar, Alagoas, meu Deus do céu, Paraná, eu também sou do Paraná, que legal. Meninas, então vocês não liguem, eu tô com o rosto um pouquinho inchado, aqui estão vendo que os meus olhos estão um pouquinho inchados, porque eu tô fazendo um tratamento de pele e tô usando um ácido aqui e tá deixando a minha pele um pouco irritada, um pouco inchada, tá? Mas não se assustem, até agora há pouco eu tava fazendo uma aula. Aí minha professora, nossa, Carol, tá tudo bem, meu Deus, tá tudo bem, tá tudo certo, tá? É só uma irritação mesmo. Olha, que legal, meninas, que bom que a conexão está boa, o áudio está ótimo, de Recife, muito, muito, muito legal, Rio de Janeiro. Obrigada, meninas. É que vocês estão me vendo aqui pela câmera, eu não tô com filtro, tá? Mas vocês estão me vendo pela câmera, mas pessoalmente tá bem inchadinho. Mas então vamos lá. Ai, que legal, Belmira, diretamente de Portugal. Muito bem, muito bem. Vamos lá então, meninas. Vamos conversar um pouquinho sobre qual que é esse jantar ideal que todo mundo quer saber. Por que eu trouxe esse assunto? Primeiro que vocês pediram, primeiro de tudo. Eu recebi várias e várias mensagens, porque quando a gente fez a live do café da manhã foi um sucesso. Aí fizemos a live do almoço, porque vocês pediram, e aí pediram a live do jantar para complementar. Ok. Mas, por que eu trouxe essa live especificamente hoje? Porque eu fiquei um pouco preocupado com as coisas que eu vi, os relatos que eu vi lá no nosso desafio 7 dias mais inflamada e magra. Para quem não sabe o que está acontecendo, na semana passada, eu e minha equipe fizemos um desafio gratuito, que foi um desafio maravilhoso, que trouxe muitos resultados para as mulheres. E aí, lá, tinha alguns momentos que eu abria o grupo uma vez por dia para receber o retorno de todas dessas mulheres, né, as dúvidas e tudo mais. E eu fiquei um pouco preocupada com algumas coisas que eu ouvi lá. Do tipo... Carol, precisa ficar sem jantar? Carol, teve um depoimento até da Ana, se eu não me engano é Ana o nome da participante. Ela até deixou aqui, ela estava na live, ontem ela estava na live e ela deu o depoimento dela. Ela falou pra mim que faziam 15 anos que ela não jantava. Vocês têm ideia do que é isso? 15 anos que ela não colocava uma comida no prato. Porque ela tinha muito medo de engordar e ela tinha certeza que se ela jantasse, ela ia engordar e isso iria atrapalhar, né, o emagrecimento dela, enfim. 15 anos. Quando ela me falou aquilo, eu falei, gente, eu preciso pra ontem fazer essa live. Porque não é a primeira mulher que me fala isso. Não é a primeira mulher que vem com esse tipo de relato. E a situação está mais crítica do que eu imagino. Então é hora de fazer uma live para orientar essas mulheres. Então, meninas, eu quero saber quem aqui, ó, coloquem para mim aqui no chat. Ai, que legal, boa noite, conheci hoje, maravilhosa, seja muito bem-vinda.
Edilminha, desculpa eu chegar muito próxima, que eu não enxergo muito bem, tenho um pouco de dificuldade para enxergar essas letras, mas estou aqui passando para olhar tudo que vocês estão comentando, tá? Então eu quero saber de vocês, quem já fez isso? Quem já deixou de jantar para emagrecer? Ó, a Graça tá dizendo aqui, ó, me identifico com a Ana, tenho medo de comer e engordar. Quando saio da dieta por um dia, engordo 2 quilos. E Grace, eu vou te falar, você não é a única. Teve um relato de uma das minhas alunas, dessa última turma de abril, do Power Day que nós abrimos. E ela falou assim pra mim, Carol, faziam mais de 10 anos que eu não fazia um prato e sentava na mesa pra comer. Eu só beliscava. E cada vez comendo menos e eu não emagrecia 1 grama sequer. Vocês têm ideia do que é isso? Uma pessoa passar 10 anos sem servir um prato, com medo de engordar. Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas eu posso falar com toda a propriedade do mundo porque eu já passei por isso. Eu tive um problema na minha adolescência com transtorno alimentar, porque eu vim de uma infância gordinha. Eu era uma criança acima do peso. Então, ali até a minha pré-adolescência, eu sempre fui uma criança. Olha, a Jaci tá dizendo aqui, ó, desde que meu filho faleceu, há 23 anos sem jantar. Jaci do céu. E eu vou falar pra vocês que eu entendo o medo que vocês têm, porque eu também tinha. Eu vim de uma, né, como eu já falei, de uma infância e de uma pré-adolescência acima do peso, onde eu tinha uma autoestima muito baixa, onde toda roupa que eu colocava eu me sentia mal. Eu era uma mulher extremamente insegura, né? Uma menina na época. E isso me fez desenvolver um transtorno alimentar. Então, o que acontecia? Eu não comia. Eu não comia porque eu tinha medo de engordar. Entenderam? Aí, quando eu comia demais, comia doces em excesso, depois ficava me culpando e isso virava um ciclo. E eu também tinha medo dos alimentos, eu tinha medo da comida. Então, quando as mulheres falam isso pra mim, eu me identifico. Eu me identifico e eu sinto essa dor, porque eu já estive nesse lugar. E não existe coisa pior no mundo do que você sentir fome, você sentir vontade de comer, mas você ter medo do alimento. Medo de engordar, medo daquilo te fazer mal, de atrapalhar no seu processo. Então, é algo muito delicado. Por isso que nós trabalhamos tanto para trazer muitos conteúdos para vocês, pra gente quebrar esses tabus, pra gente ensinar vocês que não é assim, que precisa, né, não é assim. E essa minha aluna, que eu falei, que fazia mais de 10 anos que ela não fazia um prato, depois que ela fez o protocolo, né, a fase 1 lá do Power Day, que é o protocolo de 15 dias, de desinflamação turbo, ela falou pra mim, o intuito dela não era emagrecer, porque ela já era uma mulher magra, né, no intuito não era. O intuito dela ela queria aprender a se alimentar da forma certa, porque ela não queria engordar. Ela falou, Carol, eu sinto que cada vez eu como menos, e mesmo assim eu tenho aquela impressão de que toda hora eu engordo e eu quero ter paz na minha vida. E ela aprendeu, enfim, né, o que eu vou ensinar aqui pra vocês é o que eu ensinei, que ensino pras minhas alunas. A Belmira tá aí, é minha aluna, ela não vai me deixar mentir. E aí eu, né, conversei ali com ela e ela me falou, Carol, poder me alimentar dessa forma, foi me alimentar, sabe, sentar, fazer um prato, comer sem medo, sem peso na consciência, foi a coisa mais extraordinária que aconteceu na minha vida depois do nascimento da minha filha. Então vocês têm ideia do que é isso? Eu tenho porque eu já passei por isso. Então eu sei o peso que isso tem de você chegar numa mesa, ter medo da comida, não querer se alimentar e ter sempre aquela culpa, aquela coisa, meu Deus, se eu comer um pouco mais eu vou engordar. Então por isso que eu vim trazer aqui esse tema pra vocês hoje, porque eu quero realmente tirar, assim como eu tirei esse peso das costas delas, que eu tirei das minhas costas, eu quero tirar de vocês também, tá bom? Muito bem, então qual é o erro clássico? Inclusive eu fiz um conteúdo sobre isso hoje, vai ao ar na próxima semana. Qual é o erro clássico que eu vejo as mulheres cometendo no período do jantar? Toda vez, eu não vou mentir pra vocês, toda vez que eu faço algum conteúdo voltado pra jantar, é uma avalanche de comentários. Ó, a Graça tá dizendo aqui, ó, aqui nos Estados Unidos fui na Nutri e a primeira coisa que cortou foi nossa comida brasileira. Ai, Graça, você tem que mudar de Nutri, então. Ainda bem que você tá aqui. Glória a Deus nas alturas que você tá aqui, porque não vou nem falar.
o que eu penso de uma coisa dessa, tá? Não vou nem falar. E aí, o que eu vejo um erro, assim, toda vez que eu faço um conteúdo que eu falo de jantar, falo a forma certa de comer no jantar, as meninas, Carol, não é possível, não. E assim, é só vocês fazendo pra crer. Até hoje mesmo, eu li um comentário de uma seguidora que participou do desafio. Ela, gente, eu achava que isso era mentira, mas quando eu comecei a aplicar e vi, não é que é sério mesmo? E é. Eu tô falando que é, porque são milhares, mais de, sei lá, bom, é que a gente conta como as alunas, né? Só as minhas alunas são mais de 2.000 alunas. Mas eu digo de mulheres transformadas que recebem o nosso conteúdo, meu Deus do céu, milhares e milhares. Quiçá milhões, não sei, entende? De mulheres transformadas com a metodologia. Então, mas para que isso aconteça, vocês têm que pegar e aplicar, ok? Então vamos lá, qual é o erro clássico que eu vejo as mulheres cometendo? E quando eu faço esses vídeos é a primeira coisa que elas falam. Trocar a janta por lanche. Não, Carol, de jeito nenhum, eu não janto. Eu só tomo um lanchinho. Aí vai lá, deixa de consumir uma refeição de verdade, com muitos nutrientes, com muita saciedade, com poucas calorias, por uma alimentação pobre em nutrientes, com muitas calorias e muita saciedade, e pouca saciedade. Então, o que acontece lá? Ai, Carol, eu não janto. Eu só tomo um chazinho com bolacha. Eu só como sei lá, um iogurte com granola. Eu só como uma torradinha com manteiga. Quem já fez isso? Coloquem pra mim aí no chat quem já fez isso. É o que eu mais ouço. Não. Toma um chazinho, um cafezinho com leite, só duas torradinhas. Mas depois começa as beliscadas. Porque quem que vai conseguir ficar saciado com uma coisa dessa? A Belmira tá dizendo aqui, ó. Meninas, vocês estão no sítio certo. Com a Carol aprendemos a comer comida de verdade. Aprendemos a compor o nosso prato. E é exatamente isso. Então, esse negócio, meninas, por que fazer lanchinho não é melhor do que uma refeição? Porque esses lanchinhos que vocês fazem, bolachinha, água e sal, isso também, ai não, eu só como lá uns par de bolachinha, água e sal com um chazinho, ou uma torradinha com manteiga. Esse é um tipo de refeição muito pobre em nutrientes. E esses alimentos que vocês acham que são saudáveis, na verdade eles não são. Sabe aqueles famosos fakes? São esses. Esses alimentos são o que nós chamamos de falsos saudáveis. São os fakes, aqueles que enganam, que parecem saudáveis, mas não são. Bolachinha, água e sal, a torrada, não é que ela é um alimento ruim, mas não é um alimento para substituir uma refeição. Não é. É um industrializado, é a base de farinha branca. Ah, Carol, mas é integral. Esse integral que eles colocam lá, que a indústria coloca que é integral, ele tem um tantico assim, ó, de integral nessa torrada. É 90% farinha branca e isso aqui de integral. Pura farinha branca, puro aditivo químico. Carol, você tá demonizando a torrada? Não, eu estou falando a realidade. Eu estou ensinando vocês. Claro que para você ir lá comer uma torradinha eventualmente, ou alguma coisa, tá tudo bem. Agora, para trocar uma refeição, para comer bolacha cream cracker lá, água e sal, e torrada com manteiga, com margarina, não faz o menor sentido. Nenhum sentido, pelo contrário, isso só vai atrapalhar o emagrecimento de vocês. Por quê? São alimentos muito calóricos, pouco nutrientes e, na maioria das vezes, com aditivos químicos e substâncias que são altamente inflamatórias. Então, vocês trocarem uma refeição completa, que é a base de alimentos naturais, muitos micronutrientes, alimentos que dão saciedade e poucas calorias, não faz o menor sentido. Tá vendo como a gente pensa errado? E sabe por que a gente pensa assim? Porque o nosso cérebro foi condicionado desde que a gente era criança de que para emagrecer precisa comer pouco. Então, quando você vê lá aquele pratão de comida colorido, cheio de legumes, cheio de... Não, Deus o livre.
Se eu comer isso aqui, eu vou engordar. Deus me livre, eu não vou comer isso. Aí quando pega lá 4, 5, 6 torradinhas ou uma dúzia lá de bolacha com sal, o volume é pequeno. Dá aquela impressão de que a gente tá comendo pouco. Então, tá tudo certo. É isso. Entenderam? Então, é isso que a gente precisa cuidar. Vocês precisam entender que para emagrecer, não precisa comer pouco. Precisa comer certo. Outra coisa, para emagrecer tem que passar fome. Não. Isso tá errado. Para emagrecer, precisa comer os nutrientes certos nos horários certos. E esses nutrientes nos deixam extremamente saciadas. Então, a partir de agora, essa maldição, pelo amor de Deus, essa maldição de pensar que jantar engorda vai cair por terra. Eu tô aqui profetizando que essa maldição vai cair por terra, que ninguém mais vai pensar nisso. Agora vocês vão reprogramar a mente de vocês lá, vão tirar essa crença e vão reprogramar a mente de vocês, afirmando que sim, eu preciso jantar comida e não vou mais jantar lanchinho. Combinado? Primeira coisa que vocês precisam fazer, isso é fundamental. Diz um médico que a torrada feita em casa não faz mal. Por ir ao forno tira todo o glúten. Ai, gente, pelo amor de Deus, é cada absurdo. E eu não tô falando que faz mal. Vocês comem, primeiro, que torrada é pão. Toda torrada é pão. Tem nada a ver isso. A única diferença é que quando você coloca no forno, ela desidrata. Ela desidrata e a absorção fica mais rápida, ponto. É isso. Vai continuar tendo... E não tem problema nenhum vocês comerem glúten. Não é o glúten que vai fazer vocês engordarem. O que eu tô falando aqui é a composição. É uma composição muito pobre em nutrientes. Não dá saciedade, é muita caloria, farinha branca. Então não tem nada a ver uma coisa com outra. Vocês conseguem entender que não tem nada a ver com o glúten em si? Não tem nada a ver. O glúten, ele é um tipo de proteína que não é para todo mundo que ele faz mal. O glúten não é inflamatório para todo mundo. O glúten não é inflamatório para mim. Não é. Eu como glúten. Não passo mal, não fico estufada, minha barriga é trincada, seca, não tem gordura. Então o glúten não é inflamatório para todo mundo. Isso daí é um mito. O glúten sim pode ser inflamatório para algumas pessoas específicas. Por exemplo, para o meu pai e para o meu irmão é inflamatório, porque eles têm doença celíaca. Então, eles não podem comer nada que tenha glúten. Isso faz eles emagrecerem mais? Não. Isso só faz... o glúten é um tipo de proteína que o corpo deles não aceita. E se eles ficarem consumindo de uma forma constante, isso vai ter problema. Tem uma pessoa que chegou aqui. Vem aqui, meu amor. Vamos ver quem que é que chegou aqui. E olha a camiseta que ela tá. Oi, meu amor. Nossa, que surpresa maravilhosa. Olha quem tá aqui. E olha a camiseta. Mostra a camiseta lá para as meninas que estão assistindo a gente. Que ela foi promovida a irmã mais velha. A Marina tá chegando. Né? Sabe o que eu tava contando para as nossas amigas que estão assistindo a gente? Que o seu pai não pode comer glúten. O que acontece com o teu pai se ele comer glúten? Ele fica doente. Ele fica doente. Então, tanto ele quanto o meu pai, eles têm uma doença que eles não podem comer o glúten. Mas isso não significa que o glúten vai fazer eles emagrecerem mais ou menos. Não tem nada a ver com emagrecimento, e sim com saúde. Se eles ficarem se submetendo e consumindo glúten, isso vai causando uma irritação na mucosa intestinal, isso vai causando um problema absurdo de deficiência de nutrientes, porque aquela mucosa, não sei se vocês já viram, o nosso intestino, ele é todo cheio de ondinhas, nós chamamos aquilo de vilosidades. Quando a gente tem, por exemplo, no caso deles, que eles têm doença celíaca, e se ficarem comendo glúten, essas vilosidades que são responsáveis por absorver os nutrientes, elas ficam lisas, em um aspecto completamente inflamado. Então, tudo que eles ingerirem não vai ser absorvido. Por isso que pessoas que têm doença celíaca e não é diagnosticada, elas têm uma deficiência muito grande de nutrientes. Tem algumas crianças que têm até dificuldade de desenvolvimento. Então, isso sim é um problema com quem come glúten e não nada a ver com emagrecimento.
Combinado? Deixa eu ver se passaram mais aqui. Você consegue ler o que elas escrevem aqui? Sim. Olha, ó, já assim, sem lanche. Isso mesmo. Ó, Edilminha tá dizendo aqui, ó. Carol, meu jantar sempre vitamina de maçã com banana. Tá errado. Tá errado. É um jantar muito pobre em nutrientes. Muito pobre. Por mais que seja uma vitamina, não é o suficiente. Não tem todos os nutrientes necessários. Vou explicar pra vocês como que vocês vão fazer esse jantar, tá? Que gracinha. Deus abençoe a minha princesa. É, a minha princesa. E ela adora participar das lives, né, meu amor? Adora participar aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, muito bem, meninas. O que vocês precisam fazer nesse jantar para ter um jantar, assim, ó, top para desinflamar e emagrecer? Vocês vão comer 2 vezes. Carol, como assim vamos comer 2 vezes? Vão comer 2 vezes do jeito que eu vou ensinar vocês. Vocês vão replicar exatamente o que eu ensinei lá na live do almoço. Vocês vão replicar no jantar, tá? Carol, não assisti a live do almoço, tá tudo bem, eu vou explicar de novo, tintim por tintim. Então, vocês vão começar primeiramente a refeição de vocês por um pratão de salada, e não é prato de sobremesa não, é um prato grande de salada, onde vocês vão colocar o máximo ali de cor que vocês puderem. Pode colocar cenoura ralada, beterraba, não precisa ter medo. Ai, mas é porque tem muito açúcar. Não tenham medo. Não tenham medo nem de frutas, nem de legumes e nem de vegetais. Tenham medo e se policiem. Na verdade, a gente não tem que ter medo de nenhum alimento, né? Mas o que a gente tem que se policiar? Não é em frutas, legumes e vegetais. A gente tem que se policiar em o quê? Industrializados, embutidos, processados. Isso sim, a gente tem que tomar cuidado. Com fruta, legume e verdura, não tem erro, não precisam ter medo. Porque também colocou uma cenoura, uma beterraba, nossa, a mulherada treme na base. Botou uma banana lá pra comer, mulherada treme na base. E é isso que eu quero que vocês percam agora, daqui pra frente. Combinado? Então, muito bem, esse primeiro pratão tem que ter muita cor. De preferência, sempre coloquem junto nesse prato de salada um tipo de folhoso verde escuro. Pode ser rúcula, agrião, couve, espinafre. Por quê? Esses vegetais e folhosos de cor verde escura, eles têm um poder anti-inflamatório mais poderoso. Então, eles vão ajudar ainda mais na desinflamação, tá bom? Então, pratão de salada bem colorida. Eu tenho recebido as fotos de vocês que vocês estão fazendo e estão me mandando e ó, estão de parabéns, E junto com esse pratão de salada, vocês vão colocar um pouquinho de proteína, um pedacinho de proteína. Pode ser um filé de frango, pode ser uma sobrecoxa. Pode comer sobrecoxa? Pode. Não precisa comer só o peito do frango, não é o único corte que existe. Pode ser uma carne moída, pode ser um bife bovino, pode ser uma carne suína, aquelas que são um pouco mais magras, por exemplo, um lombo, um mignon suíno, também pode ser. Pode ser ovos, tá? Pode ser. O importante é ter um pedacinho de proteína. É pra forrar o prato de proteína? Não, é um pedacinho. É muita salada e um pedacinho de proteína. Esse é o primeiro prato que vocês vão fazer. Vão comer bem devagar, mastigando bem esses alimentos. Por quê? A mastigação, ela induz a produção de um hormônio chamado leptina. O que esse hormônio faz no nosso corpo? Aumenta a nossa saciedade, ou seja, diminui a nossa fome. Então, quanto mais a gente mastiga, maior a produção desse hormônio, mais saciada a gente fica. Então, esse negócio de que comer devagar e mastigar bem os alimentos não é papo de nutricionista. Isso aí é papinho de nutricionista. Não, ele é algo fisiológico mesmo e que vai ajudar para que... E assim, ó, outra coisa, não é só ajudar na saciedade. Também ajuda, quanto mais vocês mastigam os alimentos, melhor a digestão. Então, quando a gente mastiga muito bem, a tendência é que a nossa digestão seja melhor e a absorção também. Então, tudo isso facilita pro processo de desinflamação e emagrecimento, tá bom? Muito bem, comeu... Você come salada? Mais ou menos. Você come banana. Come banana? O que mais você come? Maçã. Salada, mais ou menos, né? Mas a gente continua tentando, né? Colocar uma saladinha ali antes da comida. Eu já comi salada. É verdade, aquele dia você comeu rúcula comigo, lembra?
Na janta? Então, e olha a importância de vocês aprenderem isso que vocês estão aprendendo aqui e replicarem na casa de vocês, lá para os filhos, porque as crianças são espelhos dos pais e das pessoas que convivem, né? A Bibs não convive comigo porque ela não mora comigo, né? Ela não é minha filha, ela é minha afilhada. Então, ela vem de vez em quando, a gente fica junto. Mas os pais dela, né, meu irmão e minha cunhada, se preocupam com a qualidade alimentar, ensinam bons hábitos, por isso que ela já cresce uma criança com consciência alimentar. E o que vocês fizerem aqui, e os filhos de vocês vão replicar. Então, quanto antes vocês começarem, melhor é, tá bom? Então, beleza, primeiro prato garantido. Comeu bem, tá. Eu vou falar pra vocês, ó, as meninas pegaram o que elas aprenderam na live e começaram a replicar, na live do almoço. E elas falaram, Carol, é totalmente real o que você tá falando. Totalmente real. Normalmente, quando a gente finaliza o primeiro prato, a gente já tá num nível de saciedade. Tem algumas mulheres que não conseguem nem seguir pro segundo prato. Mas aí eu não recomendo também que vocês consumam só isso, tá? Nem que vocês, por exemplo, terminei e fiquei saciada demais. Então diminui um pouco a proporção ali da salada e tal. Mas o importante é não deixar de consumir todos os nutrientes, porque senão vai faltar, tá bom? Então tá, fizemos esse primeiro prato, aí é hora da gente fazer o nosso segundo prato. Como que a gente vai fazer? Vai pegar o prato lá e nós vamos dividir esse prato em duas partes, certo? A primeira parte vocês vão preencher ali com algum tipo de legume. Quanto mais colorido for também, melhor. Então pode ser abobrinha, berinjela, brócolis, couve-flor, cenoura pode ser também, pode ser beterraba. O importante é que metade desse prato seja preenchido com legumes em geral, porque daí a gente já vai ter primeiro os micronutrientes das saladas e depois os micronutrientes e as fibras dos legumes, dos dois, tá bom? Beleza, aí metade foi preenchida assim, sobrou outra metade, certo? A outra metade vocês vão dividir em 2 quadrantes ali. No primeiro quadrante, que é 1/4, né, digamos, 1/4 vocês vão preencher com algum tipo de carboidrato. Carol, não, você tá louca. Comer carboidrato, comer comida e ainda comer carboidrato à noite, você tá maluca. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Eu não estou maluca. Não estou maluca. Todas as minhas alunas replicam essa metodologia e confiem porque dá certo, tá? Não tenham medo dos carboidratos. E assim, ó, os carboidratos, meninas, eles não ficam mais perigosos depois que passa de 18 horas. Porque às vezes, Deus o livre, comer carbo depois da noite engorda. Gente, a quantidade calórica do carboidrato é a mesma durante todo o dia. 1 grama, 4 quilocalorias. Que, inclusive, é a mesma quantidade calórica que tem em 1 grama de proteína. Meninas, estão falando que tá sem som. Vocês estão me ouvindo? Fala aí, Bibs. Fala alô, alô, alô. Vocês estão me ouvindo ou tá mudo? Que acabei de receber uma mensagem aqui dizendo que tá sem som. Bom, a Graça tá dizendo que tá pra ouvir bem. Vocês estão me ouvindo bem? Todas me ouvindo bem? Eu acho que é um probleminha na sua conexão. Tá. Todas as meninas estão ouvindo. Então é um probleminha na sua conexão mesmo. Faz o seguinte, tenta sair e entrar de novo. Sai e entra de novo que normalmente volta. Né? Às vezes é um probleminha de conexão. Voltou. Então tá bom. E assim, ó, o carboidrato, eu juro pra vocês, muitas de vocês têm a gente chama são carbofóbicas, né? Tem uma fobia do carboidrato e vocês nem sabem o porquê. Vocês sabem por que vocês têm medo do carboidrato? Conta pra mim aqui se vocês sabem o porquê. Ou vocês têm medo porque o fulano falou que carboidrato engorda. Não, Carol, eu tenho medo do carboidrato porque eu sei que acontece XYZ no meu corpo e isso faz eu engordar. Eu tenho certeza que vocês só replicam o que o fulaninho lá falou. Que comer carboidrato engorda, que carboidrato depois da 18 engorda mais. E eu vou explicar pra vocês agora, pra vocês entenderem, tá? O porquê que algumas mulheres têm tanto medo do carboidrato e o porquê que vocês têm que parar de ter medo e vocês vão parar de ter medo a partir de hoje. O carboidrato é um tipo de açúcar, certo? Em questão de quilocalorias, ele é exatamente igual à proteína. 1 grama de proteína tem 4 quilocalorias. 1 grama de carboidrato faz 4.
Tem 4 quilocalorias. Ou seja, a quantidade calórica é a mesma do carboidrato e da proteína. 1 grama de gordura tem 9 quilocalorias. Então, a gordura é um tipo de macronutriente que tem mais do que o dobro da quantidade calórica do que o carboidrato e a proteína. E por que então que vocês não têm medo da gordura e têm tanto medo do carboidrato? Porque o carboidrato, ele é um tipo de açúcar. E toda vez que a gente come um açúcar, o que que acontece? A gente come esse açúcar, o açúcar desse carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea e nós temos o que chamamos de pico de insulina. O que que acontece? Essa glicose, ela entra na nossa corrente sanguínea de uma forma rápida e aí, o que que o nosso corpo faz? Porque ele é inteligente. O nosso corpo é muito inteligente. E existe um hormônio especial, um hormônio específico que que ele controla os níveis de glicose no nosso sangue. Esse hormônio é produzido pelo nosso pâncreas e ele se chama insulina. A insulina é o hormônio responsável por controlar e nivelar os níveis de glicose no sangue depois que a gente come esse açúcar, certo? Quando a gente come um carboidrato sem ser da forma certa, tá? Que eu vou explicar pra vocês como que é a forma certa. O que acontece? A gente come esse açúcar é liberado de uma forma rápida na nossa corrente sanguínea. O nosso pâncreas produz insulina e libera essa insulina de uma forma muito rápida para baixar esses níveis de glicose no sangue. O que que acontece? Pico de insulina. E quando isso acontece muitas e muitas vezes durante o dia, é algo que atrapalha o emagrecimento. Por quê? O nosso corpo ele vai se tornando resistente a essa insulina. E quanto mais resistente ele se torna, mais o nosso pâncreas entende que ele tem que produzir mais e mais e mais e mais e mais insulina para suprir essa resistência e nivelar esses níveis de glicose no sangue. E essa resistência à insulina, além de ser muito perigosa para a saúde, porque ela é um passinho para o diabetes, ela também atrapalha o emagrecimento, certo? Tá, Carol, então o que você falou aqui, você explicou então que o carboidrato sim pode ser um vilão. Eu expliquei o mecanismo que acontece com o nosso corpo quando a gente ingere um carboidrato ou qualquer tipo de açúcar. Porém, existe uma forma certa da gente comer esse carboidrato para evitar que esses picos de insulina aconteçam. E é exatamente a técnica que eu ensinei aqui para vocês. Sempre quando vocês forem consumir um carboidrato, vocês têm que consumir junto fibras e proteína. Por que eu ensinei vocês lá que o primeiro prato tem que ser salada com um pedacinho de proteína? Porque saladas são ricas em fibras. Saladas, legumes em geral, são ricas em fibras. E a proteína também. Então, o que esse prato vai fazer antes da refeição? Primeiro, que vai aumentar a saciedade, porque fibras e proteínas têm um poder de saciedade muito grande. E segundo, que esses dois nutrientes vão evitar que vocês tenham esse pico de insulina. Então, vocês podem consumir o carboidrato de vocês em paz, que ele não vai atrapalhar no emagrecimento. Entenderam? Entenderam o pulo do gato? Entenderam como vocês não precisam parar de comer o carboidrato e sim aprender a comer da forma certa? Se vocês consumirem nessa quantidade que eu passei, nessas proporções, tá? Dividindo o pratinho lá da forma que eu falei e fazendo essa combinação, vocês podem comer qualquer tipo de carboidrato. Vocês podem comer pão, que não vai ter problema se vocês colocarem fibra e proteína junto. Lógico que daí tem que controlar a quantidade, né, gente? Também não adianta ir lá e querer comer 3, 4, 5 pães com proteína e com fibra e achar que não vai engordar. Porque daí vai ultrapassar a ingestão calórica, né? Mas digo, um pão lá com proteína e com fibra não tem problema nenhum, por mais que seja um pão branco. Idem pro arroz branco. Carol, arroz branco é um vilão? Não. Eu como arroz branco todo dia. Todo dia. No almoço e na janta. Eu como arroz branco e eu não engordo. E o meu corpo não inflama, porque eu como da forma certa. Entenderam? Então, a partir de agora, vocês já aprenderam, vocês vão aplicar essa forma certa, tá bom? Então, tira o tênisinho, meu amor, pra você ficar mais à vontade. Tira aqui. Então, metade desse segundo prato, legumes e vegetais, e a outra metade vocês vão dividir em 2 quadrantes. O primeiro vai ser um carboidrato, certo? Não quero ninguém falando que vai excluir o carboidrato do período da noite, tá? Ó, vocês estão aqui, ó, jurando de dedinho comigo. Jurem de dedinho, isso é um comprometimento. Ó, jura de dedinho também, acredito. A Bibs não precisa porque ela come carboidrato à noite, mas ela tá jurando aqui, ó, de dedinho pra fazer o comprometimento. Você não come macarrão à noite? Arroz? Então, juramos de dedinhos
que ninguém mais vai falar de excluir carboidrato no período da noite, tá? Carol, me fale exemplos de carboidratos. Arroz e feijão. Carol, mas feijão não é uma proteína vegetal? É, mas ela tem uma quantidade grande de carboidrato, então também pode ser considerado, de certa forma, um alimento com uma quantidade grande de carboidrato, né? Uma proporção maior de carboidrato. O que mais? Pode ser um macarrão, como o macarrão também. Pode ser batata doce, inhame, mandioca, quinoa. Todas essas opções são excelentes fontes de carboidrato. Posso comer arroz branco? Pode, se for nessa proporção. E se vocês fizerem essa combinação igual eu tô ensinando aqui, não tem problema nenhum. Pode ser sim o arroz branco. Não precisa necessariamente ser o integral. Qual é a diferença básica do arroz integral para o arroz branco? Que o integral emagrece e o branco engorda? Não. Em quantidade calórica, eles são praticamente equivalentes, não muda muita coisa. O que diferencia é o quê? Que o arroz integral, ele tem uma quantidade de fibras um pouquinho maior em relação ao arroz branco. Só que é uma quantidade muito pequena. Vocês só substituírem um pelo outro não vai valer a pena. Vocês precisam consumir uma quantidade maior de fibras vindas de outros alimentos, como das legumes, verduras e vegetais. Essa é a quantidade que vai suprir. Então, se vocês fizerem essa combinação, vocês não precisam nem necessariamente comer arroz integral. Porque eu sei que tem muitas pessoas que não gostam. E tá tudo bem vocês comerem um branco, desde que consumam dessa forma, tá bom? Muito bem, e o último pedacinho lá, o último quadrante que sobrou, o que eu vou colocar para preencher e finalizar o meu prato? Proteína, mais um pedacinho de proteína. Lembra que a gente dividiu? Um pedacinho vai lá pro início para comer com salada no primeiro prato e o outro vocês vão finalizar no segundo prato. Pode ser frango, pode ser peixe, pode ser ovo, pode ser para quem não come proteínas de origem animal, pode ser as proteínas vegetais, grão de bico, soja, ervilha, que mais? Feijão, são boas fontes de proteína vegetal, então precisa ter mais uma proteína, tá bom? Pode ser a carne suína, aqueles cortes mais magros ali que eu falei, o lombo, que mais? O lombo é muito magro e o mignon suíno também é bom, tá? Esse é o jantar ideal para desinflamar e emagrecer. Eu afirmo para vocês, não com 100, com 1000% de certeza, que se vocês aplicarem essa técnica nessas proporções que eu ensinei aqui, vocês vão emagrecer, mesmo jantando à noite. As minhas alunas todas fazem, todas as minhas seguidoras que seguem, dá certo. Vocês só precisam perder o medo. É isso que vocês precisam fazer. Vocês precisam perder o medo do alimento e, logicamente, aprender a comer da forma certa. E essa é a forma certa. É uma refeição que vai dar muita saciedade para vocês, vai trazer muitos nutrientes, vai ajudar no funcionamento do intestino. Vocês vão terminar essa refeição, vocês não vão ficar com fome, não vão sair beliscando depois, porque esse que é um problema, entenderam? Porque vocês terminam de comer, comem poucos nutrientes, não ficam saciados, meia hora depois vocês estão caçando mais alguma coisa para comer. Aí é uma bolachinha, é doce, que daí você sente muita vontade de comer doce. E com essa refeição vocês vão ficar extremamente saciadas e não vai abrir brecha para vocês ficarem beliscando aí ao longo da noite, tá bom? E o melhor, tudo isso, muito nutriente, muita saciedade e ó, isso aqui de calorias, ó. Quando vocês montarem o prato de vocês e vocês começarem a se alimentar dessa maneira, vocês vão até se assustar. Vocês vão falar, não é possível. Eu vou comer tudo isso daqui, eu vou engordar. Vai bater um medo, mas confiem, porque vai dar certo. Vocês, além de não engordarem, não vão emagrecer. Ó, a Belmira tá dizendo aqui, ó, a Belmira é minha aluna, ó, verdade, apliquem esta forma e vão ficar surpreendidas com os vossos resultados. E é isso mesmo. Gente, vocês têm que ver os pratos que a Belmira faz. Não só a Belmira, as minhas outras alunas também. É de cair o queixo. Pratos lindos, cheio de nutrientes, cheio de saciedade. E por isso que estão aí, ó, com os resultados tão maravilhosos igual estão tendo, tá? Meninas, podem mandar as perguntinhas, tá? Que eu vou respondendo aqui agora. Eu pego uma bolacha. Você pega, né? Ó, a cidadã aqui, ó, confessando que ela, quando ela tá com fome, ela pega uma bolacha, né? Por isso que tem que... De noite. Por isso que tem que comer bastante nutriente. Mas eu como. É.
né? Ó, boa noite. O ideal seria somente um carboidrato no prato? Ó, gente, esse negócio de não poder misturar carboidratos também é mito. Ah, se misturar carboidrato engorda, não tem nada a ver. O que vocês precisam cuidar é assim, ó. Quando normalmente a gente mistura carboidrato, a gente come demais. Isso daí precisa cuidar. Porque veja, se eu for colocar lá, nesse quadrantezinho que ficou, certo? Que é o quadrante lá, um dos quadrantes. Metade legumes e vegetais, o outro a gente divide em dois. Veja, se a gente colocar lá, nesse quadrante, se a gente quiser colocar arroz, feijão, batata, macarrão, como que vocês acham que vai ser as quantidades? Vão ser enormes. Vocês vão consumir muito mais do que vocês comeriam se vocês tivessem pego um tipo só de carboidrato, entendeu? Então, se vocês quiserem misturar, não tem problema nenhum, só que daí precisa estar dentro desse limite, porque se vocês consumirem em excesso, aí sim vai atrapalhar o processo. Como se vocês consumirem proteína em excesso, também vai atrapalhar. Daí não é o fato do carboidrato em si, e sim das calorias daquele alimento, que são em excesso, tá? Deixa eu ver aqui. Ah, eu vi que alguém perguntou alguma coisa do abacate, eu acho. Tenho síndrome do ovário policístico. O médico cortou o carbo, meu corpo cria uma resistência à insulina grande. Olha, Grace. Ai, chega a me dar, ó, coceira na orelha de ouvir um médico que corta carboidrato para melhorar a resistência à insulina. Você não precisa e não deve cortar carboidrato. Você só precisa aprender a comer da forma certa. Exatamente da maneira que eu ensinei aqui. Com fibra e com proteína, você não vai ter pico de insulina e isso não vai te gerar uma resistência. Tá? Fique em paz. Coma seu carboidrato em paz. É isso, né? Não vou nem falar nada. Eu já fico maluca já com essas coisas. Primeiro que cada um no seu quadrado, né, gente? Já começa por aí, né? Médico não pode prescrever uma orientação dessa. Quem prescreve isso é nutricionista, então... Feijão é carboidrato ou é proteína? Feijão é um tipo de proteína vegetal, só que ele tem uma grande quantidade de carboidrato junto. Então, a gente pode considerar ele até como... Na verdade, a gente considera como proteína vegetal, mas ele também tem uma grande fonte de carboidrato. Deixa eu ver aqui se eu passei mais uma. E a fruta? Quando se come a fruta da mesma forma. A fruta é da mesma forma. Quando a gente vai comer uma fruta, é que a fruta existem vários... As frutas, elas têm frutas de vários índices glicêmicos. Existe o índice glicêmico, só para vocês entenderem. O que é índice glicêmico? É a velocidade com que o açúcar do carboidrato é liberado na nossa corrente sanguínea. Quanto mais baixo o índice glicêmico, mais lento esse açúcar é liberado, certo? E as frutas, existem frutas com alto, médio e baixo índice glicêmico. Frutas, por exemplo, morango. Morango é uma fruta com baixo índice glicêmico. Então, você vai comer ela, por mais que você coma ela sozinha, você não vai ter um pico de insulina. Agora, se você chupar, por exemplo, uma laranja, é um tipo de fruta que tem um alto índice glicêmico. Você vai chupar e vai ter um pico de insulina imediato. Como que a gente faz para não ter e poder comer qualquer fruta? Isso serve para quem é diabética, né? É diabético, não pode comer laranja, não pode comer banana. Pode sim. Só que, obviamente, de uma forma controlada e sempre associada com fibras e com proteína. Então, por exemplo, no meu café da manhã, eu quero comer fruta, certo? Primeiro, antes da fruta, eu vou comer uma proteína. Então, como lá um ovo mexido, eu como, ou posso misturar essa fruta com iogurte natural e junto coloco uma fibra. Então, por exemplo, comi antes um ovinho, pego a fruta e coloco uma fibra junto. Uma linhaça, uma chia ou um psyllium. Fibras e proteínas reduzem o índice glicêmico de qualquer carboidrato, independente qual seja. Se é fruta, se é um carboidrato refinado ou se é um carboidrato complexo, né? Os carboidratos complexos são aqueles que são mais ricos em fibras. Então, sempre acompanhado de fibra ou de proteína. O iogurte natural também é uma boa, você misturar lá o iogurte natural, de preferência o que tem 2 ingredientes, coloca a frutinha junto e mistura a fibra ali, uma linhaça, uma chia, pronto. Acabou de história de se preocupar com o índice glicêmico. Basicamente isso. Deixa eu ver se eu passei alguma aqui. Carol, a live vai ficar salva? Se eu conseguir, só conseguir entrar agora, vai ficar salva, tá? Vai sim. Nunca fala de sopa, meninas.
Eu vou adotar esse jantar, Carol, aplicar no almoço também. Isso, apliquem no almoço e no jantar, tá? É a mesma técnica. Tá, o que eu vou falar da sopa? A sopa tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque muitas vezes não tem todos os nutrientes que precisa. Então, quer fazer sopa? Não tem problema, mas nessa sopa tem que ter um carboidrato, então pode ser uma batata doce, inhame, um arroz até, enfim, macarrão. Precisa ter muito legume, então pode abusar lá dos legumes, couve-flor, couve, brócolis e afins, cenoura. E tem que ter proteína também. Só que daí a proporção eu não tenho como falar pra vocês, né? Porque sopa é um pouco difícil. Mas aí coloquem bastante proteína, né? Uma carninha magra ou um frango. Aí dá. Muito bem, vou aplicar sim. Então de parabéns, hein? Depois quero resultados. Quero resultados e quero fotos lá no meu direct, hein? Prometam pra mim que vocês vão fazer isso. Prometam. Deixa eu ver se eu passei mais alguma aqui, ó. Vai ficar salva. Eba. Acho que eu respondi todas. Gosto de comer antes de dormir, pitaia ou bergamota. Come com um iogurtinho junto. Come um iogurtinho antes, aí você come a fruta. A tapioca dá pico de insulina? Meu Deus, gente, tapioca. Quem pensa que tapioca é o melhor tipo de carboidrato que existe, só porque não tem glúten, está redondamente enganada. A tapioca é um dos alimentos que mais dão pico de insulina. Por quê? Tapioca é um tipo de carboidrato com alto índice glicêmico e alta carga glicêmica. O que isso significa? Se você consumir uma tapioca da forma errada, você vai ter um pico de insulina imediato, porque é um alimento que quase não tem nutriente. Ele é só uma farinha. Para quem não sabe, a tapioca ela é extraída da mandioca, né? É uma farinha lá feita da mandioca, do aipim, como vocês chamam, macaxeira, enfim. Então, ela é um tipo de carboidrato que, quando você come, tem aquela liberação de açúcar muito rápida na corrente sanguínea, pico de insulina. Já não é legal. Segundo ponto, alta carga glicêmica. O que é isso? Uma grande quantidade de carboidrato concentrada em uma pequena porção. Então, vejam, para vocês fazerem uma tapioca daquela grande, vai aí, ó, no mínimo de 4 a 5 colheres de farinha de tapioca. De goma, né? Goma ou farinha de tapioca, como vocês chamam. No mínimo. Vocês têm ideia da quantidade de carboidrato que tem em uma colher de tapioca? É muito grande. Então, imaginem 5. Ou seja, vocês vão consumir. E aí, tem gente que recheia ela com o quê? Com queijo e presunto. Que é um tipo de recheio que, não, além de não dar saciedade, não reduz índice glicêmico. Então, assim, não recomendo de forma alguma. Carol, então isso significa que eu não posso comer tapioca? No emagrecimento, eu não recomendo. Pra quem quer emagrecer, não recomendo. 1000 vezes o pão do que tapioca. Mas, pra quem gosta, né? Porque eu sei que a tapioca ela é muito regional, né? Então, pra quem gosta, o que eu indico? Vocês fazerem a crepioca. Como vocês fazem isso? Misturam com ovo. 2 ovos. Então, como vocês fazem? Pega lá a farinha de tapioca, coloca uma colher só, pra não exagerar na carga glicêmica. Coloca uma colherzinha. Coloca os 2 ovos e junto vocês podem colocar ali uma outra fibra. Uma chia, uma linhaça, um psyllium, mistura tudo e faz a panquequinha. Quem puder ainda depois dar uma recheada com salada, melhor. Aí fechou. Agora, a tapioca só, não recomendo. Se não tiver o ovo, qual outra fibra devo usar? O ovo não é fibra, tá, Giovana? O ovo é proteína. Aí eu não recomendo fazer não, porque sabe o que acontece? Porque daí você vai ter que rechear com o quê? Com frango, com carne moída, vai reduzir o índice glicêmico? Vai. Porém, vocês vão ter que fazer uma tapioca muito grande. Aí vocês vão consumir uma quantidade muito grande de calorias e carboidratos. Aí, tudo bem, não vai ter pico de insulina, mas em contrapartida vocês vão consumir uma quantidade absurda de carboidrato. Pro emagrecimento, não recomendo, tá? Deixa eu ver se eu respondi todas. Pode cozinhar com qualquer tipo de óleo, azeite? Eu recomendo azeite de oliva. É a melhor fonte de gordura que você pode usar, tá? Porque ela rica em ômega 3, anti-inflamatório, melhor.
Qual tubérculo tem menor índice glicêmico? Batata doce, macaxeira, abóbora. A batata doce. A macaxeira, que é a mandioca, tem um médio índice glicêmico. Batata inglesa, que é aquela batata tradicional, tem alto índice glicêmico. Mas é o que eu tô falando. Não fiquem tão preocupadas com o índice glicêmico dos alimentos. Se vocês souberem fazer as combinações certas, como eu ensinei aqui, não importa se vocês vão comer um carboidrato de alto, médio ou baixo índice glicêmico. O que importa é que vocês não vão ter pico de insulina do mesmo jeito, tá? Polenta, pode? Não entendi muito bem a tua pergunta. Pode. Polenta é um tipo de carboidrato. Se for consumido dessa forma que eu ensinei, com fibra e com proteína, não tem problema nenhum. Pode beber algo durante a janta? Gente, esse negócio de que tomar líquido na janta ou nas refeições engorda, isso é um mito. Depende do líquido, né? Se vocês tomarem suco, se vocês tomarem algo que tenha calorias e tomarem excesso, sim, vai engordar. Agora, tomar água entre as refeições engorda? Não, água não tem caloria. O que pode atrapalhar um pouco é na questão da digestão, mas dizer que vai engordar, não, tá? Agora, se vocês tomarem refrigerante, suco, bebidas com calorias, que tem calorias, se vocês consumirem demais, sim, vai atrapalhar. E sendo tapioca com queijo ou carne seca e chia, quebra o índice glicêmico? Gente, carne seca é um embutido. Carne seca é um embutido, eu não recomendo de forma alguma vocês comerem isso todo dia. Embutido, excesso de sódio, altamente inflamatório. Eu não faria esse lanche em hipótese alguma. Eu faria assim, o dia que eu estou com vontade de comer pra comer uma coisa diferente. Agora, como um lanche, assim, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu, 1000 vezes, eu falo, gente, tapioca, pra quem quer emagrecimento, eu não indico. Eu indico a crepioca. E aí não tem nada a ver com índice glicêmico, porque a tapioca, se vocês colocarem lá a proteína dentro, um frango desfiado, um atum, uma carne moída, vai baixar o índice glicêmico. Mas o problema é que é muito carboidrato e muita caloria para uma refeição só, sendo que vocês podem consumir menos. Se vocês querem emagrecer, entendam, meninas, pra vocês entenderem. Para que a gente emagreça, tem que existir uma coisa chamada déficit calórico. O que é isso? É vocês gastarem mais calorias do que consomem. Se não tiver esse déficit, não vai emagrecer. Então, a gente tem que ser criterioso na hora de escolher os nossos alimentos e optar por alimentos que tenham mais nutrientes, que dão mais saciedades e menos calorias. Porque é assim que a gente vai aumentar esse déficit. Entenderam? Se a gente ficar consumindo alimentos que têm muitas calorias, o emagrecimento não vem. Lógico que consumir lá uma tapioca uma vez na semana, para matar a vontade, tudo bem. Agora, para todo dia, eu não recomendo. Justamente para aumentar esse déficit. O cuscuz, ele não tem a mesma carga glicêmica do que a tapioca, ele é bem melhor do que a tapioca, mas aí também precisa comer, porque o cuscuz é uma farinha do milho, né? Que vem do milho, que é extraída do milho. Tem que ter também proteína e tem que ter fibra junto. E não comer em excesso, né? Porque também é um carboidrato. O importante é fazer as refeições, porque, gente, sério, esse negócio de vocês ficarem toda hora contando que tem, porque qual que é médio, qual que é baixo, qual que é não sei o quê, não se importem com isso. Se importem em fazer as combinações certas. Se vocês fizerem as combinações certas, não importa se aquele carboidrato é de médio, baixo ou alto índice glicêmico. Não vai dar pico de insulina do mesmo jeito e aí vocês não ficam nessa neura e nessa restrição. Qual a classificação do amendoim? Gordura? Sim. Não indico. Não acho uma fonte de gordura tão boa. Para colocar muita caloria em pequena porção. Quem já, eu vou fazer um lanche com amendoim. De jeito nenhum. Qual dessas opções? Cuscuz, tapioca e pão francês. Qual o melhor? O melhor é a tapioca para emagrecimento, eu não recomendo. Entre cuscuz e pão, eu prefiro pão porque eu gosto mais de pão. Porque na minha região, eu moro no sul, a gente não tem muito hábito de comer cuscuz. Mas, para quem gosta de cuscuz, entre o cuscuz e o pão, né, desde que tenha proteína e fibra, tá tudo bem. Agora, a tapioca é extremamente, muito mais calórica. Oi, vida. Você mora no sul? Eu moro no sul, você também. Região sul do Brasil.
Ó, sobre iogurte, precisa ser desnatado com 2 ingredientes, é o melhor. Menos aditivo químico, menos ingredientes e menos calorias. Ó, fiz arroz, feijão, chuchu refogado e filé de frango pra janta. Maravilhosa! Perfeita. Só faltou uma saladona no início, né? Pra completar e fechar com chave de ouro. Mas isso aí, arrasou. Muito bem. Ó, a Belmira tá dizendo aqui, ó. Eu, como aluna da Carol, nunca comi tapioca. E eu não recomendo mesmo, meninas. Não recomendo. Meninas, deu minha hora. Acho que eu respondi todas. Venha dar tchau, meu amorzinho. Já estou aqui há 1 hora. Eita vida, cuidado. Estou aqui há 1 hora quase falando. Mas fiquem tranquilas que quarta-feira teremos mais live de conteúdo. Eu vou trazer mais conteúdo pra vocês. Vocês me pedem, já tá tudo anotado que vocês me pediram. E aí eu vou fazendo as lives ao longo das semanas, tá bom? Muito obrigada pela presença de todas. É sempre uma delícia estar aqui com vocês e passar um pouquinho do conhecimento. E agora é hora de vocês pegarem esse conhecimento e aplicarem, hein? Eu quero ver todas aplicando. Tirem fotos, me marquem lá nos stories, mandem pra mim no direct, que eu quero ver todas desinflamadas e magras, tá bom? Beijo. Dá tchau, meu amor. Ai, tira esse cabelo do rosto. Beijo, até quarta. Beijo, se cuidem.